Olá, amigos do Floripa em Foco, bem-vindos a este programa para conhecermos um pouco mais do grupo Pinguins, que tem a ver com basquete. Para esclarecer essa história, o idealizador e atual gestor dos Pinguins, o Carlo André Scopel. Bem-vindo, Carlo, tudo tranquilo? Obrigado, Silvio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Os Pinguins, na verdade, são uma associação atlética, né? E a gente formou ela desde fevereiro de 2016. 16? 16. Já tem 2 anos e meio para mais. Tem para mais, é. E viemos crescendo assim conforme as demandas, conforme a vontade, a necessidade de jogar basquete, que era grande em Florianópolis na época. Mas eu, com um olhar um pouco mais de empreendedor, eu vi que a nossa maneira, o nosso espírito, né, de criar uma equipe, de fomentar o esporte, principalmente o basquete, estava funcionando. Então eu não medi esforços para que aquele grupo crescesse. Em agosto de 2017 a gente registrou o CNPJ, a associação de fato, mas ela já existia antes, né? Isso. Inclusive, só para eu falar um detalhe importante, a gente registrou ela como se ela tivesse nascido no dia 25 de abril. De 17. De 16. 16. Sabe por que dia 25 de abril? Tem um aniversário? Não. É o Dia Mundial do Pinguim. Dia Mundial do Pinguim. Veja que legal. A gente descobriu que tinha Dia Mundial do Pinguim. E o que você faz no Dia Mundial do Pinguim? Você abre grupos de basquete? Dia do Pinguim. Dia do Pinguim. Mande uma sugestão. O que fazer no Dia Mundial do Pinguim? Agora é torcer para os pinguins, com certeza. Eu quero transformar, Silvio, os pinguins, é o meu gol, minha meta. Transformar os pinguins como associação esportiva na equipe mais querida, na associação mais querida de Florianópolis, Santa Catarina. Falta pouco, né? Já está... Estamos no caminho. Está no caminho, né? Você esteve aqui há quase 1 ano falando de alguns planos que os pinguins estavam começando a desenvolver, né? Uma era adotar um ginásio de esportes. Adotar e reformar. Conseguiram? Conseguimos. Uau! Onde que é mesmo? No bairro? Bairro João Paulo. Fica nos fundos da Escola José do Vale Pereira. O ginásio é chamado Maura de Pires Campos. Maura de Pires Campos. Era um ginásio, ele é um ginásio municipal, ele estava assim abandonado, né? E a gente entrando lá, a gente viu que faltava iluminação, faltava um monte de itens, né? E como a gente começou a treinar lá, a gente cuidou bem do ginásio, a gente criou algumas parcerias da prefeitura, né, juntamente com a diretoria do colégio. Mutirão? A gente fazia bastante mutirão. O Conselho Comunitário do João Paulo, agora ele é muito meu amigo, o Rafael Flores, a diretora do colégio é a Letícia. Então a gente formou ali um grupo, eles viram que a gente realmente tinha seriedade, honestidade, transparência, força de vontade inacabável. Isso é verdade mesmo, a gente não tem fronteiras assim, né? E o ginásio está à disposição da escola e vocês ainda usam, os pinguins ainda usam? Isso, a gente ainda usa, a escola toma um espaço para as aulas, de manhã até as 5 da tarde, e a partir das 5 da tarde a gente gerencia o basquete, só que também outros esportes, né? Todo dia? Todos os dias a gente tem atividade. Todo dia, depois das 5 tem o... Uau, que legal. É legal. Aí como é que funciona, né? Eu, assim, só cortando um pouco da... Cronologia. Em 2018 agora, parece que caiu uma fichona, assim, né? Porque a gente tinha o ginásio já bonito, daquele jeito, todo reformado, banheiros e alambrados, as traves, né? Pensei assim, por que não trazer outros esportes? A gente é uma associação esportiva, então eu comecei a entrar em contatos com os grupos de WhatsApp, fiz o chamado, pessoal, a gente é uma associação esportiva, a gente quer entrar em parceria, espaço à disposição, convidamos as pessoas de outras modalidades para fazer parte. E aí apareceu, vai perguntar alguma coisa, não? Dominó? Não, quem que apareceu? Dominó, mas xadrez. Xadrez? E eu quero fazer um campeonato de truco lá também. Truco? Só que essa é outra história. Tem uma piada de truco também, que é outra história, mas a gente conta depois. Outro dia se conta. Então agregou, vocês já tinham o basquete feminino na época, no ano passado estava começando o basquete feminino. Em 2016 eu comecei um grupo feminino. Grupo feminino estava vingando, só que daí aconteceu que as meninas começaram a entrar em alguns torneios, optaram por não entrar nos pinguins e ficou em off. Mas eu jamais desisti, né? E a gente começou de novo a fomentar esse grupo feminino por causa do torneio NBF, que daí é uma parte que a gente vai falar depois. Sobre o que vamos falar aqui. Só para complementar. Que modalidades então você eu achei que você não ia perguntar. Xadrez? Xadrez está ainda em andamento, né? Mas a gente tem lá já funcionando
Hóquei sobre patins inline. Hóquei sobre patins inline. Uau. Eu chego a arrepiar toda vez que eu vejo lá a escolinha, porque a primeira vez, a primeira aula, já foram 20 crianças. Uau. Para que idade? Tem assim, uma idade dos 10 ao limite. Ao limite, é o que aparecer, porque assim, a gente está fomentando o hockey, né? A gente está ensinando o hockey e a pessoa precisa aprender a patinar primeiro. Pois é. A primeira aula que se dá no hockey tem que ter patins. A primeira aula que a gente dá lá, inclusive eu estou buscando patrocínio, tá? Para patrocinar os patins e... Já vamos falar como você pode contribuir. Elementos de segurança, tudo, né? A primeira aula que se tem no hockey é aprender a cair. Então você já tem que cair de joelhinho e tal. Enfim, coisas que... cai bastante, eu acredito. Cai bastante. Eu mesmo fui lá tentar cair de bunda, né? Eu não aprendi a cair já na primeira aula. Aqui a gente não tem muita tradição de coisas que rolam, né? Esqui também, né? A gente ainda vai na praia, mas enfim. Hóquei sobre patins, handball feminino, hóquei sobre grama, que embora o nome seja grama, eles treinam também em ginásio. E é com rodinha também, assim na grama? Não, esse hóquei sobre a grama, ele é no tênis mesmo. A pessoa corre com... E essas rodinhas do hóquei não prejudicam o piso do... Grande pergunta. É o medo que todo gerente de ginásio tem. E saiba que não prejudica. Não prejudica. Não. A marca que faz na tinta, ela é de borracha, é como se fosse um tênis. A mesma coisa que o tênis faz uma mesma marca coisa que o tênis. Quadra. É claro que a pintura tem que ser boa, mas assim, enfim, as pinturas em geral são boas, né? Não danifica seriamente. Não danifica. E outra coisa, tem o hóquei sobre patins, ele é feito com puck. A bola, na verdade, é um puck, que é uma ficha de borracha. Ah, sim, não é uma bola. Não, e eles dão cada porrada lá na parede e não faz nada, entendeu? Então assim, a gente abraçou a ideia, a equipe que está lá com a gente é a Vento Sul, é a melhor equipe de hóquei do estado. O pessoal que está com o hóquei na grama é a equipe Floripa Hóquei, que é a melhor equipe de hóquei sobre a grama do estado. Inclusive, alguns atletas vão defender a seleção brasileira. E são todas as equipes daqui de Floripa? São, daqui de Floripa. O pessoal de xadrez é daqui de Floripa. O pessoal do handball, eu entrei em parceria com algumas escolas da região ali, né? A Escola da Ilha, a Autonomia e Anabá. Anabá é interessante. Silvio, foram 30 meninas já na primeira aula, sabe? Uau. Impressionante como a cidade é carente de bons lugares para fazer esporte. Para desenvolver esporte. De forma gratuita, supervisão. Né? Não chegam a doar material, chegam eventualmente quando conseguem. Eventualmente. O hóquei a gente emprestou para alguns meninos, né? Mas assim, aí os próximos, meninos e meninas, né? Os próximos já trouxeram o próprio patinzinho. No caso do basquete, a gente recebe um apoio gigantesco da Federação Catarinense de Basquete, né? Que dá alguns materiais, né? Dá alguns materiais, a gente abriu, depois que a gente constituiu o CNPJ, a gente conseguiu abrir o núcleo esportivo, né? Que é uma escolinha de basquete. Então, em conjunto com a Federação Liga Metropolitana e a Trimania, a gente criou esse núcleo e aí eles doaram bolas, doaram uniformes, doaram cestas de basquete mirins, cones, tudo que é necessário. E eles continuam na parceria, conforme o trabalho anda, desgasta os materiais, eles estão aí. Sim, anualmente é feita uma revisão, tem lista de chamada, é tudo uma escola. Tudo comprovado. Tudo comprovado, a gente manda relatórios, legal. É muito bem feitinho assim. Está bem gestado. A gestão do Oscar nesse sentido está sendo maravilhosa. Legal. E todo dia, de segunda a sexta, a partir das 5 Oscar Archer. Não, o sobrenome é Oscar Archer. Pois é, eu achei que era o Oscar do basquete e eu tive que raciocinar. É, por isso que eu tive que falar. Pode confundir. Ele é que faz a gestão junto com você dessa questão burocrática, ele... Não necessariamente. O Oscar Archer ele é presidente da federação. Misturei os papéis. Não mistura. Ele não faz nada. Não, e a gente tem a nossa diretoria, eu sou o presidente dos Pinguins e a gente tem a diretoria dos Pinguins daí. Isso. Achei que o Archer fosse dos Pinguins. E quem quiser chegar ali, qual é o critério para chegar às 5 horas da tarde e ter essas opções de... Critério, tem vários, né? Por exemplo, a idade. Né? A gente sabe que o interesse por um esporte, ele varia de idade para idade, mas assim, a gente tem determinados momentos que a gente treina os menores porque não dá para misturar. Então, por exemplo, o hóquei sobre patins, a gente ainda consegue fazer de várias idades, porque não existe uma competição
dentro de quadra. Não existe uma rixa, não existe um conflito de idades. Todos estão aprendendo, estão muito no início ainda. Né? Provavelmente mais para o futuro vai ter, mas o basquete já tem. Quem leciona hockey? Quem é que dá aula de hockey? Olha, são os melhores professores do estado. Uau. O Rafael Ducati, o Thales, inclusive a gente teve uma visita, que legal que você lembrou disso agora, a gente teve uma visita excepcional que é chamado Pablo Navarro, um dos melhores atletas de hóquei do Brasil. Jogou muitos anos no exterior, nos Estados Unidos. Com esse nome Canadá. É brasileiro ele? Navarro é brasileiro, né? Ele mora em São Paulo, mas quando ele vem para Florianópolis, ele faz questão de visitar ali e dar aula. Dar uma aula magna. Gente. É muito, assim, ó, show de bola. Bacana. Show de puck, agora no caso. Show de puck. Que é o disco, né? E o hockey é mais difundido aonde? Na Inglaterra, Eu não sei a história do hockey. Não, a história do hockey eu não vou saber te dizer agora. Mas a gente vê muito nos filmes, né? Um monte de equipamento. Exatamente. O hockey sobre o gelo. O hockey sobre o gelo é mais lá para o Canadá, Estados Unidos. E violento, né? E é mais violento e é permitida um certo contato. Mas o hockey sobre patins não assusta o telespectador. O hockey sobre patins é mais tranquilo, tá? Não pode bater, não pode fazer nada, entende? E voltando para os pinguins, a gente inclusive está fomentando o esporte de tal modo que eu quero transformar aquele espaço em um centro multiesportivo. Então assim, a gente tem o nosso ginásio, que agora eu já chamo de nosso, porque a gente gerencia, tem um terreno baldio e depois tem um campo de futebol que está com areia, que está sem alambrados, está sem traves. Está nascendo agora o campinho. Está jogado lá as traças, né? Tem crianças que jogam lá, mas jogam em meio a cocô de cachorro, por exemplo. Então, o que eu estou pensando em fazer? Eu quero transformar aquele campo e começar a gerenciar do modo pinguins. Quero colocar uma grama sintética. Então, eu estou buscando também patrocínio para isso. Eu já tenho, inclusive, parceria forte com a Luísa, que é a melhor goleira de futebol do mundo. Não é a Magazine Luiza, é a Luísa jogadora. Não, é a Luísa jogadora. Eu esqueci agora, me fugiu o sobrenome dela. Ela é daqui de Floripa? Floripa. Nascida aqui em Floripa e foi eleita a melhor jogadora de futebol do mundo. Uau. Tirou em segundo lugar no mundo, no Mundial que teve agora em futebol. Então, a gente está muito bem Futebol de campo mesmo? Futebol de campo, futebol 7, né? E ela está ajudando os pinguins? Ajudando os pinguins. Ela disse, inclusive, Carlos, a hora que você fizer esse campo aqui, eu quero vir treinar com vocês aqui. Futebol 7, não? Futebol 7, É esse o nome da modalidade? É esse o nome da modalidade. Olha, ela quer dar aula então? Ela quer dar aula, ela quer treinar, ela quer fazer tudo, quer fazer torneios ali, sabe? Ela é idealizadora do torneio Canas Cup. Canas Vieiras Cup, que já acontece há 6 anos aqui na região e com muito sucesso também. Luísa, Puxa, parabéns. Me fugiu o nome dela, mas depois eu lembro, Luísa, desculpa aí. Daqui a pouco vem, a Luísa do futebol. E o que está faltando para implementar essas novas modalidades? Que tenham apoiadores que permitam adquirir materiais, botar essa grama sintética, um alambrado? Sim, isso sempre. Isso é sempre, né? Por exemplo, o handball feminino a gente treina sábados de manhã. Estão abertas as inscrições, já tem 30 meninas, a gente quer fazer mais turmas. É só chegar lá no sábado pela manhã? Só chegar lá no sábado pela manhã. Os pais ficam assistindo, é maravilhoso. É um evento para a família toda, então? Para a família toda. Por exemplo, o handball, quem teve que dar as bolas foi o professor de handball, tá entende? Então, assim, a gente tem que buscar muito de dentro ainda, né? Tá nascendo de dentro para fora ainda. Os patrocínios, eles vão vir, né? Bem-vindo. A gente faz o apelo aqui. Mas quando a mídia, quando a cidade começar a perceber que o nosso trabalho é sério, honesto, incansável, proativo, eu acho que a gente vai ter assim, um sucesso, vai ter uma curva ascendente, logarítmica. Já nasceu em 2016, em 2017 se registrou no CNPJ, em 2018 já mostrando aí um monte de trabalho, inclusive sendo reconhecido pela Federação Catarinense de Basquete, e tem outras instituições que já reconhecem os pinguins, né? Sim, certamente. Essas parceiras nossas que eu falei, a Vento Sul, a Floripa Hockey, né? E a federação, assim, a gente tem muito um carinho mútuo, né? A gente tem muitos projetos que estão nascendo e estão sendo fomentados por causa da visão deles sobre os pinguins, por exemplo. Eles confiam muito no nosso trabalho, né? Legal. Verdade. Então a gente tem já um apoio já intrínseco, assim.
respaldo por causa dessa parceria de sucesso. Muito bom. Estamos no Floripa em Foco especial conversando com o Carlo André Scopel, que é o idealizador e também atual gestor do Pinguins, a Associação Atlética Pinguins, que é como está registrada no CNPJ. Associação Atlética Pinguins, o esporte na temperatura certa. Esporte não é marca de cerveja, é na temperatura certa. Né? Muito legal, Carlo. E tá para sair mais um torneio que o Pinguins está gestando, né? Boa, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, imagino, né? Pode ser. E inclusive, Silvio, deixa eu tirar aqui essa camiseta, ó. Essa camiseta aqui, ela é a nossa camiseta oficial do torneio NBF. Esse amarelo ouro? Esse amarelo Pinguins. Amarelo Pinguins. Amarelo Pinguins. É a oficial do campeonato. Foi a que a gente jogou o torneio do ano passado, inventado e idealizado por nós também. É um tecido especial, né? É muito bom esse tecido. É o pessoal da ZF lá em... Aqui, ó, ZF lá em Brusque, tá? Que criou essa... Patrocinou. Aqui é a logomarca dos Pinguins. Aqui é o apoio da Liga, aqui o NBF, né? Que é o nosso logotipo. Novo Basquete Floripa. Essa aqui é a oficial que a gente jogou, né? Nós. E esses apoiadores aqui atrás estão aí ainda ou só foi para camiseta? Foi só para camiseta, só para né? essa camiseta, não vale a pena. Pronto. Não vale a pena. Pronto. E aí tem essa daqui, Silvio, que essa daqui ela é especial, especificamente para o nosso 3x3. Que é o basquete 3x3, que é quando jogam só 3 jogadores. Que é essa pergunta também que você fez ali. Sim, qual é a diferença de uma camisa para outra? Essa aí é só para o 3x3, essa aqui é só para o Pinguins. Só para o 5 contra 5, né? 5 contra 5. 5 contra 5, então tá. E é importante até falar sobre uma das etapas do torneio NBF vai ser uma etapa de 3x3. Tá? Então a gente está bolando uma modalidade, uma parceria forte também com o pessoal legal aí. Essa daqui foi a segunda camiseta que a gente fez também. A primeira foi uma branca, que é a oficial. Não é essa que você está... Não, essa daqui é de diretoria. De diretoria. Muito bem. E esse aqui já foi o segundo modelito. Foi o segundo modelito. Ficou bonita também, né? Preta. Sim, bonita. Séria. E essa aqui é o atual. Essa é a atual. Essa é a atual. De preto ficou menos preto. É legal, é uma cor bonita, não? Ficou linda essa daí. É uma cor que chama dinheiro. Chama dinheiro. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Sim, chama ouro, né? Cor de ouro. Tá aí, os Pinguins. Com futuro grande. Então tá. Eu acho que a gente vai para um breve intervalo. Pode ser. E na volta a gente fala sobre o torneio NBF de basquete adulto. Fala com essa tua voz aí, o esporte na temperatura certa. Pinguins, Associação Atlética Pinguins. O esporte na temperatura certa. Floripa em Foco especial com a Associação Atlética Pinguins, que já esteve aqui no Floripa em Foco no ano passado e hoje está de volta aqui para mostrar o quanto cresceu essa associação, que surgiu da onde, afinal? Foi uma ideia sua de querer propiciar esporte para quem não tem acesso? Foi essa a ideia. A gente viu que crescendo de dentro para fora, com amigos, com amizades, a gente chegava muito mais longe. De forma sadia? Forma sadia, competição sadia sempre. Eu já instituía isso já desde o início no grupo. Pessoal que começava a ir lá para brigar muito por falta, por posse de bola, por hábito. Já é hábito do basquete. E eu disse, olha, isso aqui não vai acontecer de novo. Se acontecer de novo, você está fora. E a gente usava realmente essa força, assim, porque a gente queria realmente fomentar o basquete sadiamente. E o Pinguins é para pessoas em torno dos 35 anos ou mais, né? Ou já mudou essa regra? É assim, ó, o torneio NBF, ele tem por característica ser de 35 anos ou mais. É um torneio para adultos, né? Esse é o naipe masculino. O torneio NBF, né, para a introdução do torneio NBF é o seguinte, ele é um torneio que é idealizado e organizado por mim e mais 2 colegas. Não tudo do Pinguins, né? E não é dos Pinguins. Os Pinguins nada mais são do que um dos times que participa, né? É até uma dificuldade, às vezes, você separar os papéis, mas a gente consegue, né? Certo. O NBF começa quando? O torneio NBF? O NBF é dia 22 de setembro agora. Está aberto ainda quem quiser, os times que quiserem
entrar ainda... Sim, entra em contato comigo no 996885571. E-mail contato@torneionbf.com.br. Isso, N de novo, B de basquete e F de Floripa. N de novo, B de basquete. Então entre em contato comigo porque a gente tem algumas regras a serem seguidas, que é a competição sadia. A gente não admite brigas, desentendimentos, xingar o juiz, isso a gente não vai admitir. E a própria arbitragem sabe disso também, eles já estão bem orientados, né? A arbitragem é a melhor do país, que é a arbitragem da Liga Metropolitana de Basquete. Que é uma que reconhece e apoia também. Reconhece e apoia, exatamente. O apoio deles é gigantesco lá com a gente, tá? E o torneio NBF ele tem outras características, que são o formato dele, né? O formato dele é assim, tem as equipes jogando, né? Tem a parte esportiva, e entre a parte esportiva a gente tem assim a inserção de brincadeiras, atividades lúdicas, culturais. Atividades lúdicas para a criançada, para o pessoal da né, acerta uma bola, ganha de alguém, ganha um prêmio. Mas a gente tem um horário ali, que é um período de tempo que a gente coloca atrações artísticas culturais e também socioeducativas. Do tipo assim, companhias de dança, garagem da dança, a Cacaberca, foi da outra vez. Se o Odílio, o manezinho da ilha, quiser, ele pode ir lá se apresentar ou já está mais ou menos mapeado essas coisas? Já está mais ou menos mapeado, mas ainda tem como entrar. Tem a gente está preparando algumas surpresas para esse torneio, mas a gente ainda tem lugares para... E está precisando de alguma coisa, gente que vai oferecer cachorro-quente, translado, o que está precisando para fazer acontecer esse torneio ainda, Carlo? O torneio ele está bastante bem organizado, tá? Inclusive foi um grande elogio que a gente recebeu de todos os que conversavam com a gente, era a organização, né? Foi excelente. Então a gente tem muitos contatos já do ano passado e a gente ainda recebe esse tipo de proposta, né? A pessoa, eu queria participar lá do torneio NBF. Então fala comigo no telefone que está passando aí na tela. E a gente conversa, a gente vê, porque assim, o torneio ele começa dia 22 de setembro, mas ele ainda vai se estender durante 4 fins de semana até novembro. 22 de setembro em 4 finais de semana. Eles não são, como é que chama quando é um coladinho no outro? Contíguos. Contíguos, eles não são contíguos, né? Em outubro tem outra rodada, em novembro tem mais 2 rodadas. A final vai acontecer só dia 25 de novembro, que é um domingo. Outra característica dessa edição é que a gente vai introduzir o naipe feminino. Competição feminina. Competição feminina de basquete. Nesse caso, as equipes elas não têm limite de idade. Aliás, só tem um limite de idade que é acima dos 16. Isso é por regra. Isso é por regra que não pode colocar menos que 16 para jogar um adulto. Certo. Mas assim, a gente já tem também 3 equipes. Uma é de Joinville. Uau, gente de fora. Gente de fora. Inclusive eu viajei lá, porque eu conheci a Doris, que é a organizadora da liga lá de Joinville. Uma pessoa excelente, querida demais. Eu fui lá e fiz questão de ir lá conversar com ela. Aprendeu bastante lá? Aprendi bastante, trocamos figurinhas. Boa, fizemos. Legal. Pode falar. Não tem local ainda o torneio? Não, a gente está com essa questão a ser resolvida. Mas assim, ou é no Clube 12, que foi do ano passado, ou é no Capoeirão, né? No Saúl Oliveira, do lado do Angelone, ali na Via Expressa. Bem central, o espaço é legal também. Precisa fazer uma reforma na quadra, mas assim a gente está... Naquele ginásio lá no João Paulo, o local, o acesso é uma escola fechada no final de semana? Lá assim a quadra ela é do tamanho oficial, mas algumas mudanças elas precisariam ser feitas para contemplarem um torneio oficial. Tipo assim, a gente tem vestiário, mas o vestiário tem que ser mudado, por exemplo. As tabelas elas ainda não são de vinil. Vinil não. Eletrônicas? Não é eletrônica, é de plástico, né? É um plástico especial acrílico. lá. Acrílico. E tem que fazer algumas mudanças ainda. O Clube 12 já tem essa infra toda. O Clube 12 e o Capoeirão também. Certo. E qualquer modalidade pode se inscrever aí, além do feminino. É só para basquete isso, né? Só para basquete. O naipe masculino é só quem tem acima de 35. E existe uma outra regra que é de 30 a 35, apenas 4 pode se inscrever por equipe. Como assim? De 30 a 35? De 30 a 35 anos é até 20 jogadores. Podem se inscrever por equipe. E cada equipe pode inscrever ainda 4 jogadores que tenham de 30 a 35 anos. Abaixo daquela faixa. Legal.
Mas isso dá pouca diferença na quadra, ou dá muita? Dá muita. Dá muita diferença? Dá muita. Fôlego, essas coisas? Dá muita. A gente fez essa regra para que pudesse contemplar mais gente. Mas a gente também não abriu ela para não fazer só times de 30 anos, porque dá muita diferença mesmo. Certo. E tem gente acima de 35 anos a fim de praticar esporte, né? Cheio. A gente abrindo essas modalidades, né, dos pinguins, vendo que existe a possibilidade de fomentar o basquete também, a gente vê que a demanda é grande. Eu me aproveitei bastante na época lá que eu criei os pinguins da demanda. Né? O Oscar Archer estava criando alguns recursos dentro da federação e eu meio que surfei nessa onda, porque eu vi que tinha uma demanda gigantesca aí de esporte pelo Brasil todo, né? E principalmente aqui em Florianópolis. Por isso que a Liga até apoia também os pinguins, né? Porque é todo um nicho novo aí que tem que habilitar. E tem que ser aproveitado, com certeza. Aproveitado. Carlos, então, para finalizarmos, o torneio começa em 22 de setembro de 2018. Depois um outro final de semana em outubro e mais 2 finais de semana em novembro, né? Tudo aqui em Florianópolis. Inscrições pelo contato@torneionbf.com.br, no celular 48996885571. Fala comigo mesmo. Que é contigo mesmo. E uma taxinha de administração, talvez, para se inscrever? Ou é tudo gratuito? A gente tem taxa, para inscrição não é gratuita, a gente tem alguns critérios. Algumas contas a pagar, né, em conjunto ali com o pessoal do ginásio, o pessoal da própria arbitragem, né? Tem algumas coisas que a gente... Publicidade, materiais, sempre tem exatamente. Gasto, sempre tem telefone, essas coisas. Silvio, o formato do torneio deu muito sucesso. Porque o formato entre as partidas a gente coloca atividades culturais. E no final de cada dia a gente coloca um show ao vivo. Opa! Entende? Então, assim, é uma diversão para a família toda. A gente coloca espaço Kids, espaço Oma. Tá? Nos sigam nas redes sociais, porque a gente vai colocar muitas novidades ali e todos vão saber o sucesso que é. Inclusive, já recebemos convites de replicar isso em outros estados, em São Paulo e no Paraná. Estados. Uau, que bacana, é uma ideia que só cresce. E qual que é o Facebook do Pinguins? facebook.com/torneio-NBF. Torneio NBF no Facebook. A gente tem ali o Instagram, tem Twitter, tem o YouTube também. E esse formato com atividades culturais e shows, já fizeram no ano passado um outro torneio que deu um bom resultado, né? Sim, exatamente. Esse formato ele é inovador. Com food truck, comidas, pipocas. Transmissão ao vivo. Quem vai fazer a transmissão ao vivo para nós lá é o Paulo Cordeiro, da Urban TV. Opa, daqui de Floripa. Daqui de Floripa Urban mesmo. TV. Pelo Facebook, Torneio NBF. Isso, Torneio NBF. Bom, vai ser divulgado. A gente vai divulgar, mas é mais ou menos isso. Procurando o Torneio NBF no Google, vai aparecer a gente como primeiro ali. Bacana. Vamos ter que voltar a conversar antes do final desse torneio ali, né? Joia. No mês de novembro, né? Estaria aqui com prazer. Todas as informações. E quem quiser até voluntariar também para dar aula nesse colégio no João Paulo, como é que é o nome do ginásio e da escola? É Maura de Pires Campos, o ginásio, e a escola é José do Vale Pereira. Nossa, nomes pequenininhos, né? Quem quiser, é só chegar ali às 5 da tarde, vai ter gente ali para receber, conversar, mostrar. Sim, é melhor ligar para mim antes, né? Mas assim, segunda, terça, quinta e sábado tem gente lá dos Pinguins dando aula. Muito bem. Parabéns, senhor Carlos. Obrigado. Deixa eu falar o slogan do torneio. Por favor. Torneio NBF, Novo Basquete Floripa, não é só mais um jogo.